Quase todo mundo começa a aprender desenho pela cabeça, né? Mas quase todo mundo tem a dificuldade em desenhar essa cabeça em vários ângulos diferentes e eles realmente acabam sendo um pé no saco de muitos desenhistas. Então, a partir desse vídeo aqui, esse não vai ser mais um problema que você vai ter. E aí galera, meu nome é Jason Santos, eu sou quadrinista e ilustrador profissional e nesse vídeo aqui, como eu falei, a gente vai tentar passar aqui para vocês o conceito para desenhar a cabeça em qualquer ângulo que você quiser. A gente vai fazer todo um 3D do modelo de cabeça para que isso não seja mais um problema quando você estiver desenhando e todos os seus personagens fiquem ou de frente ou meio que de ladinho assim. Geralmente a gente está acostumado a desenhar a cabeça de frente, né? Ou de perfil, que são ângulos mais fáceis e os ângulos mais comuns que a gente costuma usar. Muitas vezes até aquela que está um pouco de lado, né? As pessoas costumam chamar de 1/4, algo assim. Seria uma inclinação um pouco da cabeça para o lado, mas geralmente na visão reta. O bicho pega mesmo quando a gente vai desenhar a cabeça vista de baixo, né, ou vista de cima. Então, ou quando o personagem está olhando para baixo, olhando para cima, ou variações das laterais, né, do que seria esse 1/4, então a cabeça meio de lado, sendo vista de cima ou sendo vista de baixo. Essa parte é a parte que pega todo mundo. Então, aqui a gente está criando um personagem de exemplo, né, vamos chamar ele de Luquinha, que é para a gente conseguir trabalhar com ele aqui e entender mais ou menos as proporções e como elas funcionam quando a gente está rotacionando essa cabeça. Uma coisa que eu acho que vale mencionar é que a gente costuma ter essa dificuldade para trabalhar sobretudo certos ângulos de cabeça, né? Como eu falei, de baixo, de cima, ou laterais, de baixo e de cima também, é porque as proporções que a gente está acostumado a trabalhar quando a gente faz a imagem assim de frente ou de perfil, elas acabam variando, né? Essas proporções, as linhas guias, elas não respeitam mais a mesma proporção que a gente está acostumado. Então, distância de olho para nariz, de nariz para boca, de boca para queixo, ou de olho para sobrancelha e sobrancelha para testa, essas proporções elas ficam muito mais complicadas de você. Essas proporções elas não seguem aquela lógica que a gente está acostumado. Então, você acaba perdendo o controle daquilo que você já tomava como certo, digamos assim, aquilo que você aprendeu, que você já teve costume. E aí quando a gente vai girar, né, aqui a cabeça, você pega aqui esse ponto, por exemplo, que eu vou considerar como se fosse o ponto de ancoragem, né, que é o nosso pescoço, onde a nossa cabeça se mexe, e aí você vai trabalhar essa inclinação da cabeça assim, né, ela tem que ficar com um ponto fixo no pescoço e se mover para onde você quiser, e é mais ou menos esse o movimento que você vai fazer, só que trabalhando de frente ou nas outras laterais, né? De lado acaba sendo um pouco mais fácil de fazer, quando está totalmente de perfil, esse desenho acaba sendo um pouco mais simples. Eu vou fazer um exemplo aqui com um quadrado, um bloco, porque ele vai permitir a gente visualizar isso melhor, né? Sem todos os ângulos e detalhes que uma cabeça envolve, né? Toda a questão da forma da cabeça que é muito mais complexa. Com um bloco eu consigo demonstrar isso um pouco melhor, porque uma coisa que a gente não costuma reparar quando está fazendo uma cabeça em outros ângulos é que a gente tem que respeitar a perspectiva. Então aquilo que todo mundo, né, ama, entre aspas aí, sendo irônico quando está desenhando, né, que é a perspectiva, é algo que a gente tem que pensar na hora de trabalhar esses ângulos da cabeça. Então eu montei aqui mais ou menos esse bloco, né, com o nariz ali, um triângulo, e se você colocar essa mesma figura de frente, né, desse bloco de frente, você vai ver como dá para reparar muito mais a perspectiva, né, do ângulo que você está utilizando. Esse bloco, claro, representando a cabeça, e esse triângulo aí representando a visão do nariz, né, de baixo e tal, porque o nosso nariz ele tem esse formato triangular. Então estou fazendo aqui alguns exemplos de frente ou em outras visões, para você entender mais ou menos como você rotaciona o nariz dentro dessa figura triangular. Eu acho que partindo dessas formas geométricas fica muito mais fácil a gente conseguir entender o que está acontecendo quando a gente trabalha com as formas mais complexas que são de uma cabeça. E falando de formas geométricas, quase toda cabeça que a gente vai desenhar, né, a gente aprende a começar com um círculo e fazer um tracejado nesse círculo, né, traçar duas retas nesse círculo que vão representar meio que cortando ele ao meio, né, em 4 partes. Então você divide horizontalmente e verticalmente esse círculo. E para você desenhar a cabeça em outros ângulos,
essas linhas elas são muito úteis para você definir. Então, repare aqui nesses círculos que eu estou fazendo e como eu estou dividindo eles e como isso já mostra a direção que esses círculos estão virados. Você, apesar de eles não terem elementos nenhum de um rosto ou de qualquer coisa que defina muito eles, você consegue ver que eles estão virados para o lado, né? Para o lado que eu estou desenhando em cada círculo desse aqui especificamente. Então, esses aqui olhando mais para cá, esses olhando aqui para a direita, esses olhando para cima, né, nesse ângulo, para a direita para cima, para a esquerda para cima, para a direita para baixo, para a esquerda para baixo, esses dois últimos aqui, né, do meio, olhando totalmente para baixo ou totalmente para cima, sendo visto de um ângulo reto. Esse tipo de treino, esse tipo de exercício é muito interessante para você começar a entender a base de como fazer os ângulos. E essas linhas guias vão te ajudar muito a entender esses ângulos. Quando a gente vai fazer um rosto, a gente trabalha exatamente com elas para a gente perceber já nesse rascunho, nesse esboço inicial, para que lado que o rosto está, ou coisa do tipo. Então a gente consegue, a partir dessas linhas, achar os traços que a gente vai puxar para queixo, para mandíbula, né? Você pega ali do centro, né, da intersecção dessas duas linhas, você pega do centro e puxa até o queixo e tal. Tô até apagando um pouco ali as linhas que ficariam ali no rosto para não complicar bastante. E a partir daí você consegue traçar as outras linhas. Claro que como aqui eu estou trabalhando com uma figura ainda reta, né, não está sendo visto nem de baixo nem de cima, então algumas proporções se mantêm, né, como a altura dos olhos, distância do olho para o nariz, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que você já pode reparar nessa figura de lado é a posição dos olhos, como o olho, no caso o olho direito do personagem, mais esquerdo para a gente que está vendo aqui dessa direção, ele está muito mais próximo da linha central do rosto do que o olho direito. Você consegue reparar que por conta dessa angulação e da perspectiva, o olho esquerdo ele fica muito mais achatado e o olho direito ele fica maior, mais perto da proporção que a gente está acostumado a trabalhar. O nariz, a mesma coisa, a gente sai da linha central, só que o nariz ele tem um formato triangular e ele é projetado para frente do nosso rosto, né? Você vê que o nosso rosto ele é arredondado e o nariz ele é projetado para frente. Então significa que ele vai cobrir o que está atrás dele. Nesse caso, algumas vezes, dependendo do ângulo que você trabalhar, o que ele vai cobrir vai ser o olho, né? O olho que está ali mais profundo, de acordo com o ângulo, né? Se você está trabalhando nesse ângulo que eu estou trabalhando aqui, vai ser o olho direito do personagem, como eu disse, esquerdo para a gente. Ou se você está trabalhando no ângulo oposto, vai ser o olho direito do personagem. Aliás, o olho esquerdo do personagem e direito pra gente que tá olhando. Ou sei lá, eu tô confundindo tudo já. Então você consegue reparar que quanto mais a gente inclina essa cabeça, né, mais vai pro lado, você vai traçar a linha muito mais para perto da extremidade desse círculo, né? Essa linha ela representa a parte central do seu rosto, né, o que definiria o centro do seu rosto, que é o seu nariz, né? O seu nariz ele tá bem nessa linha de centro da sua cabeça. E então você angula isso muito mais, e quanto mais inclinado o seu rosto tá, mais o seu nariz vai cobrir o olho e mais você vai reparar também nesse desenho de contorno da sua cabeça e tal, né? Então, por exemplo, essa entradinha do olho, a parte da maçã do rosto que fica um pouco mais projetada para frente, enfim, o desenho da sua cabeça ela vai mudando e você vai percebendo mais esse desenho, até você chegar realmente em virar de lado completamente e você tá de perfil, e aí você consegue ver exatamente essa projeção do nariz que eu falei ali, ele vai bem para frente, né? A testa ela vai um pouco mais para trás, o queixo ele segue ali mais ou menos reto e você tem os lábios também. Então é mais ou menos isso nessa questão de você ir virando o rosto, né? Começar o que seria 1/4 ali no primeiro exemplo, 3/4 no último exemplo e perfil no último aí de todos. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, e eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias, mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição.
vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa, se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. E aí, dentro dessa imagem aqui, a gente consegue, a partir disso que eu acabei de mostrar, traçar mais ou menos os rostos, sei lá como é que fala o plural de rosto, colocando essas linhas para a gente conseguir definir onde que vai encaixar cada elemento. Sempre lembrando essa circularidade, né, do formato do nosso rosto, que o nosso rosto era circular. Então você pode traçar várias linhas, igual eu estou fazendo, para poder definir cada elemento que vai ser e esse desenho que ele vai fazer, esse desenho circular para o formato do nosso rosto, preenchendo essa guia, né, com vários rostos assim. Você vai treinando isso cada vez mais e ficando cada vez melhor em desenhar meio que de cabeça o rosto em vários ângulos diferentes. Aliás, é uma guia que é interessante você salvar, né, para você sempre usar de referência e tal, e relembrando e treinando, porque nem sempre, né, logo de cara você vai pegar tudo isso de cor, enfim. Existem alguns modelos na internet, você consegue achar com facilidade desse tipo de gabarito, digamos assim. Então aqui eu estou demonstrando de novo com formas geométricas mais ou menos como seria a figura do nosso rosto, né? Que ele é todo arredondado. Então você pega essa frente e traça as linhas guia de forma arredondada, sempre lembrando que ela estaria dando a volta, né? Então por isso que eu tentei fazer a figura meio que ali transparente para você conseguir enxergar que ela está dando a volta, indo para trás e tal. E agora fazendo ali um rosto mais ou menos nela, só para você ver como que funciona mais ou menos a angulação do nosso rosto em relação à profundidade que ele tem, a ele não ser chapado, ele não ser reto. Agora vamos trabalhar com o rosto naqueles formatos que eu falei que são os mais complicados, né? Principalmente a visão de cima e a visão de baixo. Eu vou pegar ela aqui de frente, né? E usar o Luquinhas que a gente fez aí no começo do vídeo como referência para a gente poder transpor os elementos da face dele e você entender um pouco mais de como a proporção ela se comporta quando você está fazendo a figura sendo vista de baixo. Então, como eu disse, a gente tem que fazer essas linhas sempre pegando esse princípio circular, né, arredondado, para mostrar a profundidade do nosso rosto. Então você vê que a linha ela não está reta como quando a gente faz a figura de frente, né, com as linhas guias retas, elas estão todas arredondadas. E isso é muito importante para a gente conseguir encaixar a proporção dos elementos e transpor eles para o ângulo que a gente está fazendo a cabeça, né, para o ponto de vista que a gente está fazendo essa cabeça. Você vai reparar isso muito, por exemplo, quando a gente for encaixar a orelha ali no desenho. Sempre lembrando, né, o nariz está sendo visto de baixo, então a gente consegue ver as narinas, né, que são esses buraquinhos que a gente tem no nariz que você fica enfiando o dedo, que eu sei. Logo embaixo ali você coloca a boca, como o ângulo está sendo visto de baixo, a proporção de distância do nariz e da boca é mais ou menos parecido. No olho você já começa a reparar a primeira diferença, né? Apesar do nosso rosto ele ser mais ou menos reto em cima, mas como ele tem esse princípio angulado e tal, arredondado, o olho então ele fica parecendo que ele está meio que caindo um pouco para baixo, assim, indo para os lados, por conta exatamente disso que eu falei aqui ao longo do vídeo. Nosso rosto ele não é reto, né? Ele é arredondado. E aqui entra a parte que eu falei da orelha, né? A gente sabe que a orelha ela vai da linha do nariz até a linha do olho. Nesse caso, você percebe que se você fosse traçar uma reta da boca para a orelha, você perceberia que ela estaria indo mais ou menos da linha base, né, de início do olho, não do final igual é, e da linha da boca. Então é como se ela estivesse muito mais abaixo do que é para ela estar, né, vamos dizer, na anatomia correta. Porém, como a gente está vendo o rosto de baixo, você vê que ela está indo bem na linha certinha dessa figura arredondada que a gente fez, do esboço arredondado que a gente fez. Então, ela fica completamente fora do que a gente perceberia como natural, mas é o jeito certo, quando a gente vê de baixo. E agora vamos fazer o rosto sendo visto de cima, né? Então o rosto voltado para baixo, ele já muda bastante alguns elementos, mas o princípio é o mesmo. Você está vendo eu traçando aí as linhas de forma circular, né, para representar a circularidade da nossa cabeça e tal. E aí a gente vai encaixar os elementos aí da mesma forma.
nesse caso o nariz que tem esse formato triangular, né? Estou representando ele aí de novo em vários ângulos, a gente vai ver só a ponta do nariz, não vai ver mais a parte de baixo dele. Então você faz só esse semi-triângulo para baixo, você já vê que ele já representa o nariz. E nesse caso você já consegue reparar que a boca fica muito mais próxima do nariz, porque a linha base do nariz está ali no começo do triângulo, enquanto a ponta do nariz ela está projetada para frente, então ela chega muito mais perto da boca. Espero que tenha dado para entender mais ou menos isso aí no desenho. Então o seu nariz teria começado ali um pouco mais em cima e aí ele vai, né, por conta da ponta, por conta de como ele está mais para frente em relação ao seu rosto, ele chega muito mais perto da boca. Então, novamente, as distâncias que a gente costumaria fazer de frente, elas não são as mesmas quando a gente rotaciona a cabeça, sobretudo para cima e para baixo. Aqui no caso você consegue ver o pescoço direito e o ombro já ficaria logo ali pro lado, porque, né, você está vendo de cima e tal, então a cabeça ela tá meio que tapando um pouco o pescoço. Eu vou traçar aqui as linhas guias em vermelho aqui, alaranjado, enfim, para você conseguir enxergar melhor essas linhas que eu usei e exatamente como essas proporções acabam funcionando. Vamos dizer assim, o desenho está respeitando as proporções com base nas linhas guia que a gente traçou e não com base naquela memória que a gente tem e tal quando está fazendo reto. Então, vale a pena entender essa parte. Imaginando aqui, por exemplo, ele de lado, a gente faz a mesma coisa, né? Dentro daquele desenho que eu mostrei antes, que era reto, só que aí de cima vai ser basicamente a mesma coisa de lado, só que em vez de a gente traçar as linhas horizontais retas, a gente vai traçar circular, igual a gente fez aqui na visão de cima e na visão de baixo. Eu peguei algumas imagens aqui para usar de referência e a gente brincar em cima, porque referência é o que você mais vai usar para se guiar quando você vai fazer as imagens e tal. A melhor coisa que você pode fazer é usar referência para você poder conseguir decorar certos ângulos e coisas desse tipo. Então a gente pega essa cena com spoiler aqui de Death Note, para quem não viu, já era. Mas acredito que todo mundo tenha visto. Então o rosto do Kira aqui a gente está vendo ele, o ângulo está de baixo, né? Só que ele está com o rosto levantado, então a gente vê o rosto dele como se ele estivesse para cima. Interessante é que ele está para cima, mas ele está olhando para baixo, né? Mas ainda assim a gente consegue traçar mais ou menos aqui as linhas, né, do rosto dele e consegue usar de referência. O interessante é que aqui no caso do L também a gente está vendo o rosto dele de cima, então o rosto dele está com o ângulo para baixo. Então você consegue traçar mais ou menos a mesma coisa aqui. Essas linhas, usar essas referências vai te ajudar muito na hora de fazer os seus desenhos e tal. Então pegar cenas assim. Aqui mais uma cena que eu peguei, né, nesse caso aqui de Berserk. E daí a gente também consegue fazer mais ou menos esse mesmo paralelo. O rosto dele está um pouco angulado aqui. Ele está aqui e aí isso aqui vai fazendo esse desenho. E aí você repara que o nariz dele aqui, ele sai do centro do rosto e aí ele vai para lá e a gente sobe aqui, ó. Ele faz esse desenho. Essa aqui já é uma imagem mais fechada, mas ela é bem interessante de usar também, porque cada personagem está em um ângulo diferente. E a gente consegue ver aqui ele, né, com o rosto sendo visto meio que de baixo. Então, você sabe que a orelha começa no mesmo ponto que o nariz, então ele está fazendo isso aqui. E ela termina mais ou menos na ponta do olho. Então é mais ou menos esse ângulo aqui. Esse aqui é um personagem com o rosto levemente para baixo, mais ou menos no ângulo, e ela está com o rosto um pouco reto, só que um pouco levantado, só que está de frente, ao contrário dele que está meio que angulado. Você consegue ver que a orelha dela viria mais ou menos aqui, terminaria aqui. Então com base nisso você consegue achar mais ou menos qual foi o jeito como outros artistas fizeram e tal, e eles representam esse ângulo. Acho que fazer esse tipo de exercício também pode ajudar você a entender um pouco esses conceitos. Então preenchendo aqui um pouco mais aquela nossa paleta inicial com várias cabeças, você vai ver vários ângulos aí de nariz, vai encaixando vários elementos para poder compor e entender mais ou menos como esses elementos se comportam, né? O nariz, por exemplo, aqui visto de baixo, que eu ainda não tinha mostrado, você vai ter essa ponta dele aqui, ele vai fazer essa voltinha, né, para subir para a narina e tal. Então é mais ou menos esse o desenho do nariz visto nesse ângulo, né, que é um ângulo inclinado, né, virado para um dos lados, só que visto um pouco mais de cima. Os olhos também, como é que eles vão se comportar quando você está dentro desses ângulos. Uma coisa interessante, importante de mencionar, é que quando você está com o olho voltado para cima, a linha base, né, a linha de chão do seu olho, ela vai tender a ser mais reta,
enquanto a parte de cima você vai desenhar mais arredondado. E quando você está olhando de baixo, a regra se inverte, né? Então a parte de cima do seu olho ela vai ser mais reta e a de baixo mais arredondada. Então isso é interessante, que já ajuda você a definir melhor, né, se o personagem está olhando para cima e para baixo e como o olho vai ser representado em cada uma dessas situações, igual eu mostrei aí. Por último, eu vou mostrar aqui um dos ângulos que talvez seja um dos mais difíceis de fazer e que principalmente desenhistas iniciantes raramente fazem ele, porque realmente ele é um pouco bem contraintuitivo, digamos assim, que é esse ângulo quase de costas, né? Quase virado totalmente de costas. Então, o que a gente vai ver nele é que você tem que desenhar mais ou menos o seu queixo ali, como se você estivesse desenhando de frente, só que na hora de você virar, você vai traçar e vai ver a parte de trás, de baixo e de trás do queixo. Então você faz esse desenho, né, meio que de um S ali, traçando, e você atravessa um pouco o pescoço para poder entender como que o seu maxilar, né, a sua mandíbula, vai se comportar. Só que, claro, o seu pescoço vai cobrir boa parte desse desenho. E a orelha é outra coisa interessante de mostrar, né? Geralmente a gente desenha a orelha assim, né? Então ela tem esses elementos dentro, ela tem esse formato. Só que se você tocar a sua orelha, você vai ver que ela é maior numa parte e ela tem uma partezinha menor, que é a parte que liga com a sua cabeça, né? Você consegue tocar aí e sentir ela atrás. Dependendo do ângulo que você está fazendo a sua cabeça de costas, você vai conseguir ver essa partezinha menor da sua orelha. Então a orelha vai ficar representada mais ou menos dessa forma, assim, como se fosse duas partes separadas, né? Uma menorzinha e uma maior. E aí outra parte interessante é, vamos dizer, o contorno da nossa face, né? Você tem a testa ali um pouco projetada para frente e a parte do olho mais para trás, né? Logo em seguida você tem a maçã do rosto também, que é a mais para frente, e você desce até o queixo e dependendo do ângulo você consegue ver o nariz, então você faz só um pontinho ali, dois tracinhos meio triangulares ali acompanhando o desenho do rosto, e isso já te ajuda a ver como que ficou esse rosto sendo visto quase que completamente de trás, né? Claro, se você estiver fazendo o rosto menos, vamos dizer, inclinado, né, quase não tão de trás assim, quase de perfil, você vai ver a orelha inteira e você de repente desse ângulo já vai conseguir ver o olho, vai conseguir ver ali a boca, os lábios e tal, mais ou menos igual eu estou fazendo aqui agora. Então, dependendo do ângulo de inclinação, você já consegue ver alguns dos elementos, mas se você inclinar demais esses elementos, eles já somem, como no primeiro exemplo que eu fiz. Por último, aqui essa imagem vai estar meio pequena, não que as outras não estivessem, mas essa está mais que as outras ainda, mas é uma referência até desse último ângulo aí que eu coloquei. Deixa eu ver, dá para ver mais ou menos, que é a visão meio que de trás só que, e meio que de baixo também, né? Então você consegue ver aqui, né? Aqui você tem a mandíbula dele, aqui você tem o pescoço, mas se você não tivesse o pescoço aqui, você conseguiria ver provavelmente a outra parte do queixo dele aqui. A boca dele está para baixo, ó. Aqui você tem a maçã do rosto e o nariz dele. O nariz dele consegue ver aqui a narina, porque o nariz também está sendo visto de baixo. É um ângulo bem difícil de fazer, né? Você tem bem os contornos do rosto bem marcados, né? Você tem o olho dele, a sobrancelha. Você não consegue ver exatamente a parte do outro olho, porque o rosto está bem de lado. Isso aqui está fazendo assim. Mais ou menos assim. E a orelha aqui, você consegue até ver um pouco da parte de baixo da orelha. E aqui o resto do pescoço. É um ângulo bem difícil de fazer. Mas acho que colocando esses traços assim, você consegue já enxergar um pouco melhor como foi o ângulo que foi feito. E algumas características desse ângulo. Eu quero lembrar vocês que eu tenho vídeos também aqui sobre esboço. Eu tenho o meu curso gratuito de esboço completo. Caso você queira pegar a parte mais do corpo, esse tipo de coisa, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E eu também tenho um vídeo sobre expressões, né? Na verdade, acho que eu tenho 2 vídeos sobre expressões que eu acho que vão ajudar a complementar aqui. Então, você já pegou como fazer o rosto? Agora, aprender a fazer as expressões nesse rosto para tornar ele mais natural possível. Os links estão aqui nos cards e no final do vídeo também, para você poder continuar aí o seu estudo. Então me segue nas redes sociais para ver o que eu estou fazendo e ver também, às vezes, algum spoilerzinho de algum vídeo que vai sair aqui. Esse vídeo, por exemplo, eu já tinha postado um spoiler lá nos stories, então você acompanhando os stories também consegue saber qual vídeo que eu vou soltar antes de todo mundo. Se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro aqui embaixo, você tem acesso a uma playlist exclusiva só de membros. A partir de R$ 2,99 você consegue ser membro, você me dá uma força muito grande para continuar fazendo esse trabalho aqui. Mas é isso, valeu, muito obrigado por ter assistido. Falou, é nóis!